E eu estou aqui aguardando a sua mensagem pelo meio de campo, @redeminas.mg.gov.br ou pelo nosso Twitter. Você quer mandar a sua mensagem, a sua crítica, seu elogio para o programa? Futebol Mineiro não está dando para elogiar, não. Vamos apresentar os nossos convidados dessa noite. Eu continuo aqui aguardando a sua participação. Daniel Seabra, do Jornal Aqui. O que dizer do clássico de ontem, Daniel Seabra? Boa noite, obrigado pela presença. Eu já digo a minha opinião. Clássico Michuruca, hein, Daniel? Ô, Luciano, o que dizer do clássico? Boa noite a você, boa noite aos telespectadores. Nada mais. Não, olha, sinceramente, um clássico ridículo, digno de segunda divisão. Parabéns às diretorias, né, que conseguiram transformar o clássico das multidões de outrora, bem outrora, inclusive, essa coisa patética que a gente viu ontem. Parabéns às diretorias que conseguiram o que queria. 700 e poucas pessoas, um futebolzinho desse tamanhozinho, digno de pelada de casado contra solteiro. É o retrato do futebol mineiro esse ano, infelizmente. Tá difícil. Sulimar Silva, da Rádio Inconfidência, o Cruzeiro vai a Salvador sem ter outra alternativa a não ser a vitória, né, Sulimar Silva? De agora pra frente é assim. Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Luciano. Boa noite pro telespectador. O Cruzeiro tem que fazer o que não vinha fazendo contra o Joel Santana. E nunca é demais lembrar que essa gordura pouca que o Cruzeiro tem, que ainda não está na zona do rebaixamento, foi conquistada com o Joel Santana, né? Verdade, Joel Santana, e o nosso repórter Bruno Trindade outro dia fez uma matéria em que ele ressaltava isso. Foi o único técnico que venceu esse ano no Campeonato Brasileiro, comandando o Cruzeiro. Guilherme Ibrahim, da Rádio CBN. Parece que ninguém quer se firmar na ponta do Campeonato Brasileiro, hein, Guilherme? O Vasco estava na frente, vacilou hoje lá em Porto Alegre, o Corinthians já pulou para a ponta de novo. Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Luciano. Mais uma vez, um abraço para todo mundo que está nos assistindo. O Corinthians agradece todas as manifestações de louvor pro time de São Paulo, feitas pelo Fluminense, que a gente imaginava uma arrancada, pelo Flamengo, que titubeia, mas parece que arranca, o Vasco, que tem sido a equipe que não consegue também se firmar para ganhar do Corinthians, e aí a gente vai vendo a equipe paulista cada vez mais se aproximar do título. O futebol mineiro faz isso com a gente. O Daniel Seabra colocou no Twitter que viria participar aqui do programa, e aí o Ricardo Aldas disse o seguinte: parabéns pela disposição. Falar do futebol mineiro. E eu saí de casa para vir aqui trabalhar também, falar do futebol mineiro. Deixei um churrascão em casa, lá na casa da cunhada, lá a cunhada fazendo churrasco com o pessoal da fisioterapia lá, que falou que vai assistir o programa hoje. A Gabriela, a Nayara, Lorena, a Fernanda, a Viviana, a Vanderlei, o Jefferson e o Romo falaram que vão estar ligados no meio de campo hoje. Pelo menos 5 telespectadores nós temos garantido hoje. Luciano, vamos ver... tudo pela profissão. Tudo pela profissão. Tudo pela profissão. Vamos ver a classificação do Campeonato Brasileiro após 28 rodadas? Vamos acompanhar aqui. Aí o Corinthians pulou na frente de novo, 51 pontos, deixando o Vasco em segundo com 50. O São Paulo vem na terceira posição com 47 pontos, a mesma pontuação do Flamengo, que está na quarta posição, fechando o G5, o Botafogo com 46, mas tem um jogo a menos o Botafogo. O Fluminense está na sexta posição com 44 pontos, o Internacional é o sétimo com 43, o Coritiba aparece na oitava posição com 40 pontos, mesma pontuação do Palmeiras, que é o nono colocado, o Grêmio é o décimo com 39. Virando a página, 11º o Santos com 38, que também tem um jogo a menos, que é o jogo justamente contra o Botafogo. 38 também para o Atlético Goianiense na 12ª posição e o Figueirense na 13ª. O Bahia é o 14º com 34 pontos, o Ceará 15º com 32, o Cruzeiro aparece na 16ª posição com 30, o Atlético Mineiro com 27 é o 17º, porque o Atlético Paranaense hoje perdeu do Avaí na ressacada, permaneceu com 27 pontos na 18ª posição. O Avaí o 19º com 25 e o América está ali na lanterna com 21 pontos. O América parece que... Já foi, né, Daniel Seabra? Para mim já foi. O América, eu acho que infelizmente para o futebol mineiro, a América já foi. Não vejo salvação, não só pelos pontos. Ponto para isso tem. Mas pelo futebol que o América não está mostrando, eu acho que o América já foi, assim como, para mim, o Avaí e o Atlético Paranaense também. Aí sobra uma vaga para 3 clubes ali, Cruzeiro, Atlético, quem sabe o Ceará, o Bahia até pode cair um pouco, mas eu acho que os 3 últimos aí já foram. Quem imaginaria um panorama desse, Sulimar Silva? O América, todo mundo já ficou meio com o pé atrás, mas ninguém... O discurso da diretoria era que o América ia brigar pela Sul-Americana lá em cima. O América acabou não transformando isso em realidade, mas Cruzeiro e Atlético ficar nessa situação que o Daniel Seabra falou ali, que vão sim disputar por essa vaga ali no rebaixamento, era inimaginável no início do campeonato. Até pela campanha, né, que o Cruzeiro realizou, principalmente na Libertadores,
alcunha do técnico do Peñarol do Uruguai, falando que o Cruzeiro era o Barcelona das Américas, né? E até o que o Atlético fez também em alguns jogos da Copa do Brasil. Ninguém esperava isso. Agora, resta saber a caixa preta, descobrir a caixa preta, a caixa azul e branca, a caixa alvinegra, para saber o que aconteceu nessa situação. Vamos ver então o que aconteceu ontem na Arena do Jacaré, praticamente vazia. Então, América e Atlético também deixaram o placar em branco e seguem com grandes chances de disputarem a segunda divisão em 2012. Que coisa, hein? Pouca gente viu América e Atlético. Arquibancadas vazias. 752 torcedores. A impressão era de que havia mais jornalistas do que torcida. E emoção em campo foi pouca. O América só chegou com o Amaral. O time errava muito. Pelo lado atleticano, Guilherme recebeu impedido e mesmo assim errou o gol. Depois furou na pequena área. A bola até entrou, mas não valeu. No segundo tempo, só deu o Atlético. Carlos César tabelou com Guilherme, mas não passou por Neneca. Berola teve o mesmo destino. Amaral cobrou falta e Carlos César ficou caído. O Atlético saiu jogando normalmente. E quando Gilson derrubou o Pierre, confusão. Berola quase passou por cima disso. Mas novo tumulto se formou, desta vez por causa de lance entre Bernard e Otávio. Infelizmente não conseguimos, matematicamente temos chances, vamos continuar lutando para tentar tirar o América da situação. Sabemos que é difícil, mas temos que lutar sempre, desistir jamais. Estamos jogando bem, estamos criando, mas não estamos fazendo gol. Como nós falamos no domingo, a oportunidade que nós temos que entrar e fazer. Quando a fase é ruim, não tem jeito. E aquele placar lá, 0-0, pode ter sido só mais um passo de Atlético e América rumo à segunda divisão. Agora sobrou para os treinadores explicarem o que foi que aconteceu. Não é choro, mas é fato. Prejudicado pela arbitragem, gol legítimo não dá. E pênalti claríssimo, não marcado. São lances que definem o jogo. Hoje a gente podia aqui estar comemorando um resultado positivo, além dos nossos erros que a gente tem tido, os erros da arbitragem também e tudo mais. Esses lances que o Cuca citou aqui, a gente vai ver mais detalhadamente no decorrer do programa. Vamos falar então do jogo, se é que é possível falar do jogo como o Daniel Seabra já apontou no início. O nosso companheiro Fábio Pinel está ligado aqui no meio de campo. Obrigado pela audiência também, viu, Pinel? Tá aí. Então são e o seis. futebol mineiro tá sofrendo também com o futebol mineiro. Agora, um jogo muito fraco tecnicamente, que condiz realmente com a situação ali da Arena do Jacaré, vazia. É duro ver isso, né, Ibrahim? Imaginar que a gente já chamou o Clássico Atlético América de Clássico das Multidões aqui em Belo Horizonte e que você tem um público pífio, como foi esse público, e não só o público, o futebol também foi digno das notas mais baixas possível. Para a turma lá do jornal, que vai lá colocar aquela notinha, olha, se alguém teve nota acima de 5, talvez só o goleiro do América, porque salvou uma ou outra. Mas, assim, a gente percebe falta de condição técnica dos atacantes dos dois lados. As defesas com problemas também seríssimos para se acertar. Então, a gente junta tudo, não dá para esperar muito mais do que isso. A condição na tabela diz muito mais do que a gente pode esperar e olhar dentro de campo dessas duas equipes. E a mentalidade da diretoria, das diretorias, reflete bem o que é o futebol mineiro. Os dois times precisando de torcedor para apoiar o time no campo, e aí 752 torcedores, Sulimar Silva. É o primeiro clássico que você consegue sair da Arena do Jacaré sem congestionamento, né? O outrora Clássico das Multidões, quando Belo Horizonte ainda era uma cidade jardim, bom que se diga isso, não conseguiu levar tanto torcedor, assim até os próprios torcedores, inclusive teve um torcedor ontem atrás do gol, ali à direita das cabines de rádio, que ficou o jogo inteiro xingando, xingou a bola, xingou o juiz, xingou o presidente do Atlético, xingou o técnico do Atlético, o técnico do América. Então essa foi realmente a situação do clássico, né? A imagem do clássico. E o fraco tecnicamente, eu estava vendo o jogo no segundo tempo, tinha uma hora que
São os ossos do ofício, viu, Daniel? Ô, Luciano, sabe qual A foi? vontade era de desligar a televisão e... Melhor parte da matéria ali, um abraço pro Jorge Gontijo, grande fotógrafo. Passou ali atrás. Foi o melhor momento da matéria, porque o Gontijo é um cara espetacular. E o jogo abaixo da crítica, sem torcida, sem espetáculo, sem emoção, sem nada. Sinceramente, é um jogo que não dá para comentar muita coisa, porque não teve nada para se comentar. É o contrário. E essa birrinha, essa coisa de pré-primária aí que as diretorias dos dois clubes resolveram inventar, eu espero que eles estejam satisfeitos, né, de olhar para a arquibancada ontem e ver ninguém, porque isso começou com a diretoria do Atlético. A diretoria do Atlético fez a birrinha, ninguém conversou, não se resolveu. Aí veio o América e fez a birrinha também. Beleza, parabéns para eles. E o mais impressionante, Luciano, é que os dois presidentes têm laços familiares. Sim, são primos, né? São primos, o que é pior. Verdade. Mas para eles valeu a regra de que primo não é parente, né? Tá aqui o Natal D. Carvalho, eu não sei o D, o que é. O Natal Carvalho, que mandou um tweet respondendo ao Fábio Pneu, dizendo o seguinte: o Luciano Moreira é indiano? Não sou indiano, Natal. Luciano Moreira tem um problema. Várias pessoas já me perguntaram isso. Tem uma pergunta aqui que a gente vai responder logo depois do VT. Me cobre aqui, Daniel Carvalho, porque a gente vai falar agora do Cruzeiro. Daniel Carvalho não, Daniel Seabra. Daniel Carvalho... Teve suspenso. Teve suspenso, você está aqui firme. Boa noite, sou cruzeirense, quero fazer uma pergunta. Todos os cruzeirenses precisam dessa resposta. Por que o Atlético contrata jogadores e o Cruzeiro, mesmo sendo um time superior em títulos, é um time que parece estar quebrado e não contrata jogador? O que está acontecendo? É o Renato Gomes de Pará de Minas. A gente vai responder essa pergunta dele logo após a gente ver a matéria do Cruzeiro, porque como jogou no meio de semana, o Cruzeiro não entrou em campo nesse fim de semana. Mas isso não significou folga para os jogadores que hoje treinaram na Toca da Raposa 2. O jogo contra o Bahia vai ser como todos de agora até o fim do campeonato. É mais um jogo difícil, como foi todos até agora, né? Mas se a gente fizer bem o que a gente vem fazendo nos treinamentos, o que o Wagner Mancini vem pedindo, nós vamos conseguir anular os pontos fortes dele e vamos conseguir jogar, que é isso que nós temos que fazer. Temos que ir lá para jogar, sem medo de errar, para que a gente possa conseguir um bom resultado. Mas, para o capitão cruzeirense, o time já mostrou evoluções. E até a última rodada, a postura vai ter que ser a mesma da partida diante do São Paulo. Os jogadores têm essa consciência que precisa jogar dessa forma nesses jogos que nós temos pela frente, porque necessitamos das vitórias e esse jogo foi um parâmetro muito bom para que a gente possa exercer uma confiança dentro desses jogos que virão. Tá aí, o Fábio e o Vitor dizendo que o time já deu uma melhorada, que tem que ir para lá, para Salvador, com a postura que foi diante do São Paulo, sem medo de errar. Então quer dizer que os jogadores estavam com medo de errar nas partidas anteriores. Sempre quando se fala uma coisa, é o contrário aparece. Exatamente. E o Renato Gomes, a resposta dele, Daniel Seabra: o Cruzeiro é um time que parece estar quebrado e não contrata jogadores, ao contrário do Atlético? Bom, com a palavra a diretoria do Cruzeiro. Eu acho que não tem como a gente responder isso. O Cruzeiro contrata, mas esse ano, principalmente, o Cruzeiro contratou errado. Muito errado. Tá mais que claro. E, ao contrário disso, o Cruzeiro não só contratou errado, como vendeu também. A gente sabe que essa questão de contusões e suspensões, num Campeonato Brasileiro de pontos corridos, isso vai acontecer. Vai acontecer, sim, impreterivelmente. Não tem jeito. No Campeonato Brasileiro você vai ter contusão e vai ter suspensão. Você já tem que contar com isso. E aí você, além de contar com isso, você vende pelo menos 5 jogadores que poderiam ser titulares no time do Cruzeiro, a espinha dorsal toda foi para o espaço. Então eu acho que a diretoria desmanchou o time, sim. A culpa dessa campanha do Cruzeiro é da diretoria, não é de treinador, não é do Emerson Ávila, não é do Cuca, do Joel Santana, nada disso. Nem o Wagner Mancini, que pegou o bonde andando. A culpa, para mim, é da diretoria que vendeu todo mundo e contratou errado. Sulimar Silva: todo mundo falou que o Cruzeiro mudou a postura diante do São Paulo, correu mais, mas a qualidade técnica apareceu, porque correr mais não adianta. Se for para correr mais, vai disputar São Silvestre com o Frank Caldeira no final do ano. E tem equipe o Cruzeiro, né? E tem equipe o Cruzeiro, pode ir todo mundo para lá. Mas teve qualidade ou não? A verdade é que o time do Cruzeiro no jogo contra o São Paulo teve mais vontade. Isso não resta dúvida, mas em alguns momentos voltou a ser o Cruzeiro que até agora não venceu nenhuma partida no retorno do Campeonato Brasileiro.
né? Fez o primeiro gol, sofreu a virada, o time se assustou, mas tem sim que manter esse pensamento, né, de jogar diferente, jogar como atuou contra o São Paulo, para chegar lá na Bahia contra o time do Joel Santana, o tricolor de aço do Papai Joel, conseguir a vitória. Faltou um pouco, não faltou empenho e nem transpiração para os jogadores. O William Ferreira está fazendo uma pergunta e eu já emendo com a pergunta do Marlon Neves, que é a seguinte. O William está dizendo, por que o Cruzeiro insiste com jogadores sem qualidades? E o Marlon diz, peça para alguém comentar a situação do Farias, que de fora dos planos virou titular, Guilherme Braga. Essa analogia, para buscar essa resposta, a gente pode recorrer a outros jogadores. Você pode buscar, por exemplo, para saber por que o Everton é um atleta titular do Cruzeiro. Um atleta que o Cruzeiro tentou negociar com o Grêmio não quis, tentou envolver uma negociação com o Fluminense, não quis. O Farias, a mesma coisa, recorrentemente a diretoria tenta colocar no Independiente, em outras equipes. Eu fico com a opinião de que o Cruzeiro tem um problema sério de contratação. É um problema de peças. A equipe não foi bem montada, contratou jogadores que eram, não vou dizer refúgio, mas eram atletas que não viviam boa fase técnica em nenhum clube. O Ortigosa era assim, o Farias era assim, o Keirson a mesma coisa, o Bobô a mesma coisa e outros atletas. Então você junta tudo isso no pacote, você vai ver como é que você quer que um time desse engrene no meio do campeonato. Difícil. Obrigado aqui ao Gilson Silva, ao José Francisco, lá de Montes Claros, ao Ramon Damásio, ao Rodrigo Bicalho, ao Emerson Gonçalves, todo mundo aqui pelo twitter.com/meio de campo. Depois do intervalo, polêmica. Será que o Atlético ainda pode ser considerado um time grande?